Ok, pessoal, então chegando aí para a segunda parte da nossa videoaula de agregação em grupo, agora trabalharemos aí a agregação das prioridades individuais. Na videoaula anterior, trabalhamos com a IJ, que é a agregação dos julgamentos individuais. Na agregação das prioridades individuais, os vetores de prioridade são agregados em um único vetor. Dessa vez eu não faço mais a comparação das matrizes de comparação para par, eu não agrego mais essas matrizes, eu agrego o vetor prioridade que é gerado lá no final. Então eu tenho decisor 1, decisor 2, segue o procedimento todo do HP como se fosse uma decisão individual. Lá no final, aquele último vetor, que é o vetor prioridade geral, eu agrego ele em um só. Duas fórmulas são admitidas nesse formato, nessa agregação das prioridades individuais. A média geométrica ponderada, dada por essa fórmula aqui, e a média aritmética ponderada, dada por essa outra fórmula aqui, que tem um somatório. Trabalharemos nessa videoaula apenas com a média geométrica ponderada, que ela tem uma credibilidade maior aí na literatura, embora também a média aritmética também seja utilizada, mas é mais, digamos assim, tem um reconhecimento melhor aqui a média geométrica ponderada. W é o vetor de prioridades, certo? E lambda é a mesma questão ali, tá? Lambda é um valor maior que 0, menor do que 1, e o somatório de todos os lambdas aí dá 1, que é a importância do decisor. Vamos lá? Vamos ver na prática como funciona isso? Então, primeiro calculamos o vetor prioridade dos critérios para os dois decisores, certo? A matriz de comparação para par para o decisor 1 para o decisor 2, a mesma que vimos na videoaula anterior. E aí o processo é o mesmo, certo? Faz as somas, normaliza e obtém o vetor prioridade calculando as médias. Calcula a média aí, tem o vetor prioridade para o decisor 1 e para o decisor 2. E segue com o julgamento das alternativas de cada decisor. Então, carro 1, carro 2, para os critérios custo, conforto e segurança do decisor 1 e do decisor 2. Então, tem as matrizes de comparação de cada um deles. Lembrando que na IJ também tem as matrizes de comparação de cada um dos decisores. A diferença é que eu faço a agregação já na matriz de comparação. Aqui vai ser só lá no final. Cada um segue aí a sua decisão. A soma de cada um deles, né? normaliza os julgamentos e calcula aí as prioridades aí, calculando a média, ok? Então tem aqui a prioridade do decisor 1 e aqui a prioridade do decisor 2. Beleza. Por fim, temos aí as prioridades finais para o decisor 1 e para o decisor 2, certo? Prioridades finais, o peso dos critérios desse decisor, peso dos critérios do decisor 2 e a prioridade final de cada um. Legal. Agora que eu tenho o vetor de prioridade final do decisor 1 e do decisor 2, agora sim vamos agregá-lo. Então, por fim, agregamos as prioridades gerais pela média geométrica, considerando que o decisor 1 com 2 vezes mais importância que o decisor 2. Vou ir aqui, tá, pessoal? Então, o decisor 1 tem 2 vezes mais importância que o decisor 2. Aí a fórmula é a mesma que a gente viu na videoaula anterior. Então, vai ser aqui a prioridade que eu tive para o decisor 1, elevado a 2/3, que é a sua prioridade, a sua importância, vezes a prioridade do decisor 2 elevado a 1/3. E aqui eu tenho a prioridade final da minha decisão agregada. Então eu faço individual de cada um e só agrega no final. Qual é a vantagem nesse caso? Nesse caso temos a vantagem que conseguimos perceber qual é a prioridade de cada decisor antes de ter aqui a prioridade final. Isso aqui pode orientar outras discussões aí, um debate aí na tomada de decisão em outras situações aí envolvendo múltiplos decisores, certo? Enquanto que na AIJ eu não vou ter
o resultado final aqui de cada decisor. Eu vou ter já a solução em grupo. Tá ok, pessoal? Então, com isso a gente conclui aqui a nossa videoaula sobre decisão em grupo no HP. Lembrando, não são essas as duas únicas formas de agregação, existem outras formas de agregação, mas essas duas são as mais difundidas aí na literatura, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloque aí nos comentários, na medida do possível eu tento responder a todos, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.